Obrigado, Lully. Muito obrigado. Por sua causa, a bolsa está subindo. Por sua causa, os bancos brasileiros não param de subir. Itaú, Santander, Bradescão da Massa subindo um monte. Muito obrigado a você e aos envolvidos. Por quê? Por conta do novo consignado CLT, que vai enriquecer ainda mais os banqueiros e nos beneficia como investidores dos bancos brasileiros. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores mobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E falando de liberdade financeira, investir em banco brasileiro não é uma má ideia. Ainda mais porque o pai dos pobres está enriquecendo os grandes bancos. Com essa nova medida. O que é essa nova medida? Consignado CLT. E olha só isso aqui. Caixa oferta crédito com juros a partir de 1,6% ao mês. Até parece uma boa, né? Mas quanto que dá 1,6% ao mês? Eu calculei aqui para você. Isso dá ao ano 20,98% ao ano. Até que não é tanta coisa. A taxa Selic está em 14,25%, deve ir a 15% ao ano. Tá algo próximo da Selic. Por que a Selic é um balizador? Porque é o quanto o governo gasta para captar recursos de dívida, para captar dinheiro e se financiar. Esse é o custo do governo. Não é só esse, mas praticamente a metade da dívida do governo hoje vem da taxa Selic, porque é a partir daí que nós temos a dívida de curto prazo do governo, que ele capta via LFT, que é o Tesouro Selic, mas esse 1,6% ao mês é meio enganoso. Se você fizer uma simulação agora, você não vai achar a 1,6% ao mês. Esse é o mínimo do mínimo, porque a própria Caixa traz aqui que o mínimo é 1,6%, só que deve chegar a 3,17%, e na maior parte dos casos vai ser de 2,5% a 3% ao mês. Basta você fazer a simulação aí na sua casa, você vai chegar a essa conclusão. 3% ao mês, isso dá 42,58% ao ano. É muito ou pouco para você? Você gostaria de ganhar isso aqui na condição de agiota? Então, banco pode ganhar dessa forma e com risco praticamente nulo. É uma operação sem risco para o banco. Por quê? Porque como que vai funcionar na prática? Você vai junto ao banco, vai fazer isso por aplicativo do seu celular, se quiser, vai contratar essa dívida que o Lula tá falando que é para você, sei lá, pagar uma conta, para você ir no supermercado, comprar alguma coisa nova, sei lá, o dinheiro é seu. Só que você vai dar em garantia o seu FGTS. Então é basicamente assim, pague juros para eu emprestar meu próprio dinheiro, porque o FGTS já é um dinheiro seu, só que você não pode utilizar livremente, porque é uma poupança forçada que o governo te obriga a ter. Por mais que a empresa faça o pagamento do FGTS, é um dinheiro que lhe pertence, só que o governo utiliza para esse tipo de coisa. E veja que já mais de 50 bilhões de reais em crédito foi solicitado para isso. E já são milhões de trabalhadores fazendo simulações. A margem consignável será de até 35%. O que é isso? Você, vamos supor que ganhe 3 mil reais. 35% no máximo dos seus 3 mil reais por mês de salário poderão ser descontados mensalmente para pagar esse empréstimo que você vai fazer junto ao banco, sendo que o FGTS vai ser a garantia, o colateral que a gente chama no mercado. Essa garantia vai ser de até 10% do seu saldo total em FGTS, de até 100% da multa rescisória quando você é demitido. Então, o que acontece? Você contrata a dívida, mensalmente vai descontar até 35% do que você ganha para pagar essa dívida, então o risco do banco é o quê? Que risco que tem aí? Esse tipo de empréstimo colateralizado é tão bom para o banco que basicamente o Banco Paine se reergueu com esse tipo de empréstimo. Mas vamos lá. Então, mensalmente vai descontar ali da folha de pagamento, aí você é demitido. O que acontece? O banco vai pegar parte do seu FGTS, até 100% da multa rescisória, para saldar a dívida. Mas vai acabar com a dívida? Não. Se tiver saldo devedor, você ainda vai ter que pagar, então você vai ficar devendo. Olha que loucura, você é demitido e ainda fica devendo, mesmo sem FGTS que já foi descontado e o banco pegou. Isso aqui é genial, em favor dos bancos. O banco não tem risco, o banco já utiliza capital de terceiro e ainda vai ter a garantia do FGTS. E a tendência é a coisa piorar, porque esse empréstimo, ele acompanha a taxa Selic. E o governo, ao contrário do que foi dito, não está subsidiando, não está deixando o juro mais barato. 1,6% até que é um juro baixo, mas quase ninguém vai pegar. O pessoal está pegando a 3%. 3%, isso dá mais de 40% ao ano. E a Selic aumentando, isso vai aumentar ainda mais. Se a Selic for para 15%, esse juro vai para 3,5%, às vezes até 4%.
Imagina só, 4% ao mês? Quem não gostaria de ganhar? E isso, obviamente, beneficia os grandes bancos brasileiros. Não tem subsídio nenhum do governo aqui. E os bancos estão subindo por conta disso. Claro, o mercado, ele pega o impacto positivo que vai acabar ocorrendo no balanço dos bancos e joga no preço das ações. Simples assim, porque espera que o lucro dos bancos aumente. Só isso. Porque o que acontece? Quando o juro está subindo no Brasil, os bancos lucram mais até determinado ponto. Por quê? Se o juro fica muito alto, o banco tem dificuldade de lucrar porque ele começa a ter muita inadimplência, tem que provisionar muito no seu balanço. Mas, aumentando-se o crédito colateralizado com garantia do FGTS, o risco do banco diminui, ele aumenta a exposição a um crédito de baixo risco, e aí quanto mais o juro aumenta, mais ele ganha dinheiro. Olha só que delicinha para o banco. E aí, só para eu te mostrar aqui na carteira de crédito do Bradesco, que é um banco que parece que vai ser bastante beneficiado com essa medida. Olha só na carteira de crédito dele aqui, pessoa física. Olha o impacto do crédito consignado hoje, sem esse impacto que vai acabar ocorrendo em razão desse empréstimo com o FGTS. 97 bilhões a carteira de crédito no quarto trimestre de 2024. Esse aqui é o resultado do quarto trimestre. Então a gente está falando aí de quase 100 bilhões. Agora imagina só o crescimento na carteira de crédito consignado em virtude dessa nova medida do governo. Isso aqui vai para mais de 100 bilhões facilmente. E já é o maior componente do Bradesco. Por isso que o Bradesco vai se beneficiar. E aí as ações tendem a subir por conta disso. E não só isso. Veja, esse tipo de modalidade de empréstimo, além de beneficiar o lucro dos bancos, vai artificialmente aumentar o PIB da economia, porque o consumo das famílias vai aumentar, e o consumo das famílias é um dos componentes para o cálculo do PIB. Então eu vou estimular o consumo fazendo isso, claro, é magia na mão do trabalhador, ele vai lá e consome, ele roda a economia dessa forma, mas a conta vem depois. Mas tem um outro detalhe, que é o governo aumentando a sua arrecadação. Como assim, Luan? Primeiro, os maiores impostos que são pagos em virtude do maior consumo, mas não é esse o ponto. Mas sim o fato de que a tributação em cima das instituições financeiras é mais pesada. E como elas vão ganhar mais dinheiro, vão lucrar mais, a base de cálculo da tributação total que vai para o governo federal também vai aumentar. Só para você ter uma ideia, os bancos pagam uma contribuição adicional de 2,5% na contribuição que eles pagam para o governo federal. Quando você olha aqui o tanto que o banco paga de imposto, principalmente imposto de renda e contribuição social, aqui no Bradesco, é só exemplo do Bradesco, no ano o banco ele teve um resultado de 20 bilhões de reais antes de pagar impostos e contribuição social. Isso em 2024. E aí olha só, desse total de 20 bilhões, a gente está falando de 25% de imposto de renda à pessoa jurídica e mais 20% de contribuição social, 45%. 45%. A carga tributária nas empresas comuns é de 34%. Nos bancos pode chegar a 45%. Ou seja, eu tenho aí 20 bilhõezinhos de resultado, mas eu pago quase a metade só de impostos e contribuições. E aí, esse item vai aumentar, claro, porque aqui em cima eu vou aumentar em favor dos bancos. Então, stonks essa medida do Lully. Eu vou aumentar a arrecadação federal, eu vou aumentar artificialmente o PIB, dando uma boa imagem para o governo, cuja popularidade está bem prejudicada. Eu vou enriquecer os amigos do rei, os banqueiros, e ainda vou ficar de boa com a população. E ainda tem a medida do Alckmin. Não nos esqueçamos da medida do Alckmin, que é o quê? Vamos tirar da inflação, do índice de inflação, do IPCA, o gasto com energia e alimentos. Pronto. Assim, eu tenho certeza que a gente vai conseguir ficar dentro da meta de inflação de 3%. Você duvida ou não? Sendo assim, por mais que cada um faz o que quiser com seu dinheiro, cada um é dono do próprio umbigo, o governo está estimulando o pessoal a se estrepar. E os bancos vão ficar mais ricos ainda. Então realmente fica a dúvida. Será que o Lula é de esquerda mesmo? Que esquerda que é essa? Que só beneficia os bancos. De qualquer forma, continua a conclusão para 2025. Empresas do setor financeiro, principalmente bancos e seguradoras, vão continuar bombando. E para você que não vai cair nessa cilada, que já investe, mas que quer dar um upgrade na sua carteira, te convido a conhecer a nossa consultoria aqui embaixo, onde a gente vai fazer com que você invista com segurança e tenha tranquilidade quanto às alocações que são feitas na sua carteira. E aí você pode prosseguir sozinho depois se não quiser continuar com a gente, sem problema nenhum. Conheça aqui embaixo a Lumen Consultoria ou torne-se membro do canal para receber atualizações semanais da minha carteira, planilha de preço teto e vídeos exclusivos. Ou se não for o seu momento, não tem problema. Eu vou deixar aqui em cima um vídeo onde eu ensino você a escolher ações com apenas 3 indicadores e de graça, só que de forma superior a 99% dos investidores. Corre lá!